Universo Mais, apoio cultural. Suco Prats, é da fruta para o copo. Unimed, cuidar de você, esse é o plano. Inova Mac, movidos pela inovação. Aê! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. É um prazer estar aí na sua telinha, na sua casa. Hoje, dia 28 de fevereiro, o último dia do mês. Nós estamos aqui para começar a semana com o pé direito, levando até você muita alegria, muito entretenimento. E o programa de hoje vai falar de tantas coisas boas, com todo carinho para você. Olha, um assunto importantíssimo que é o combate às drogas e principalmente ao alcoolismo. Ele que pode ser a porta de entrada para as outras drogas, com o professor pesquisador Marcelo Marim. Teremos também aqui, dessa vez no estúdio conosco, Brook Oliver, ele que é um expert em filmes, séries e com uma participação especial. Thalina Alves, relembrando os nossos tempos de Fala Pra Gente. Lembra o quadro de fofoca, Fala Pra Gente, que a Thalina toda semana estava aqui no programa Universo Mais? Ela vem dar uma pitadinha nas opiniões dela nos filmes, nas séries, mas também falar do reality, que está dando várias fofoquinhas, está dando o que falar o Big Brother Brasil. Tudo isso e muito mais. Então, bora lá começar? Chega de falar, roda! Agora nós vamos conferir as dicas da Rafa Reis, diretamente da Vila Copos. Você gosta de enfeitar a sua festa com balões decorativos? Aqueles bem criativos? Então confira só. Os primeiros balões da história têm origem com os povos astecas e eram feitos com vísceras de vários animais. Já os primeiros balões de borracha foram feitos em 1824 por Michael Faraday, em um experimento com hidrogênio. Hoje em dia, esses balões vão muito além das tradicionais bexigas de quando a gente era pequena. Eles viraram balões, viraram bubbles e deixam as nossas festas cada vez mais lindas, como artigos de luxo. Estamos aqui na Vila Copos e vamos te mostrar diversas variedades, tanto de balões como de acessórios, para você enfeitar a sua festa com essas belezuras. Aqui você encontra também acessórios para enfeitar a sua festa com os balões, inclusive as bombas para enchê-los. É só colocar a sua criatividade para jogo. Os balões são sim protagonistas da decoração de qualquer festa, seja ela mais simples ou mais luxuosa. Vila Copos, sua vida é uma festa. O consumo de álcool está presente na história da humanidade, mas nos últimos tempos, o consumo abusivo de bebidas alcoólicas tornou-se um sério problema de saúde. Hoje nós vamos falar sobre o alcoolismo, conhecendo suas principais consequências à saúde e à sociedade. Mas antes, nós vamos ver alguns dados. Segundo a OMS, globalmente estima-se que 43% da população são bebedores atuais, ou seja, consumiram nos últimos 12 meses. A média de consumo per capita mundial foi de 6,4 litros de álcool puro. 18% dos acidentes de trânsito entre homens foram causados pelo uso de bebidas alcoólicas e 5,2% mulheres. E o álcool é um risco para si e para os outros. Para podermos falar sobre esse assunto, eu recebo aqui ele, Marcelo Marim, que é professor da Unesp, pesquisador na área de dependência de drogas, atua principalmente em pesquisas sobre neurobiologia da dependência de álcool em modelos animais e também com atividades
de ensino e extensão universitária ligadas ao tema drogas. Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. Um prazer tê-lo aqui, já participou do programa há alguns anos, falando das atividades do curso de farmácia. Exatamente, de atividades da Faculdade de Ciências Farmacêuticas, faculdades oferecidas para a comunidade externa de Araraquara. Hoje, um tema um pouco diferente, porém muito presente no seu dia a dia, né, professor? Exatamente, é um tema que a todo momento a gente vê na TV ou mesmo na rua, em qualquer lugar que a gente visita. Exato. Professor, o Brasil está entre os 4 países que mais consome o álcool. Ao que deve-se esse consumo tão grande, esse aumento? Bem, a resposta não é simples assim. Quando a gente pensa no Brasil, álcool está relacionado à nossa história e também todas as atividades culturais nossas. Por exemplo, o álcool talvez seja a substância psicoativa consumida há mais tempo pela humanidade. Assim. Olha. Existem dados de 8 mil anos atrás, a população, em alguns países já era produzida alguma bebida alcoólica. E se a gente pensa no Brasil, por exemplo, antes dos portugueses chegarem no Brasil, em 1500, os indígenas dessa região, do futuro Brasil, já produziam bebidas fermentadas à base de mandioca e frutas. E aí vieram os portugueses e outros europeus trazendo vinho e outras opções. Então veja, já há mais de 500 anos a gente interage com bebidas alcoólicas. Está enraizado na nossa história. Exatamente. E normalmente quando nós pensamos em festas, feriados, logo vem a ideia de álcool junto dessas festas. Então essa história de humanidade e álcool está muito interligada, por isso que é tão difícil separar uma coisa da outra. Talvez é até difícil a gente imaginar uma situação em que a gente esteja livre do álcool, tenha 0 bebidas alcoólicas, de tão emaranhado o álcool está na nossa história. Tem razão. Agora, a gente escuta muito algumas pessoas falando assim, eu bebo socialmente. Eu falo isso também, bebo socialmente. Agora, o que define um consumo abusivo do álcool? Esse consumo abusivo normalmente está relacionado não à frequência ou à quantidade de bebida alcoólica, mas sim à capacidade do indivíduo controlar quando ele consome ou não, e os problemas que o álcool faz para o seu organismo. Por exemplo, normalmente nós falamos, eu consumo socialmente bebida alcoólica. Exatamente porque nas atividades sociais corriqueiras a gente tem bebida alcoólica, ali no almoço, na festa de fim de semana. Sim. Se a pessoa consegue controlar o quanto ela consome e quando, ela não é um consumidor abusivo, desde que aquela quantidade que ela consome não causa muito problema para o organismo. Eu bebo uma vez por semana, mas bebo até cair. É abusivo. Aí é abusivo, porque se ela bebe e cai, se bebe no dia seguinte falta do trabalho, ou se vai para um barzinho, toma bebida alcoólica e depois sai de carro e atropela alguém. Aí já é um consumo abusivo, um consumo que causa problemas para a pessoa. E de forma mais séria ainda, a gente tem o usuário que é dependente. Até como o próprio nome diz, o dependente ele depende da bebida alcoólica. Então ele consumiu em grande quantidade por um longo período e chega um momento que ele não consegue controlar quando ele consome. Ele quer de forma tão intensa que ele não se controla. A abstinência do álcool para essa pessoa pode gerar o quê? Pode ser muito intensa. Por exemplo, se a pessoa tenta parar, ela não consegue. Por que ela não consegue? Porque aquela vontade de beber é tão grande que ela não se segura. E se ela fica um tempinho, por exemplo, 1 dia, 2 dias, ela pode ter sinais da síndrome de abstinência. Por exemplo, ela fica super ansiosa. Uma droga, né? Tremores, a pessoa começa a suar frio, fica irritável, começa a brigar com as pessoas ao seu redor. Então, ela não se segura, ela depende do consumo da droga. A droga está tão emaranhada na rotina da pessoa e ela quer tanto que ela não fica sem. Aí seria o mais grave. Eu li um artigo que as meninas elas estão começando a beber cada vez mais cedo, até mais que os meninos.
é de fato real esses dados? Sim, faz sentido. Há décadas atrás, o álcool era muito relacionado à masculinidade. Sim. O indivíduo, para se sentir macho, corajoso, ele consumia bebida alcoólica. Agora as diferenças entre homem e mulher estão ficando cada vez menores assim nas atividades sociais. E a mulher, ela consumia bebida alcoólica mais adiante, mais adulta. Agora está cada vez mais cedo. Então, por exemplo, o álcool é uma das drogas consumidas mais precocemente. A média do primeiro consumo de bebida alcoólica é por volta de 12 anos. Meu Deus. E a diferença entre meninos e meninas é muito pequena. Agora, o organismo da mulher, ele é muito mais frágil. Ele não tem resistência para o álcool, muito menor do que o homem, né? Exatamente. O organismo da mulher é mais sensível, assim. Existem diferenças na composição do organismo do homem e da mulher. Então, por exemplo, o homem tem mais massa muscular, massa magra. E isso faz com que o álcool, aquela dose de bebida alcoólica que o homem consome, se distribua de uma forma maior no organismo do homem, e na mulher ele fica mais concentrado. Por exemplo, se um homem e uma mulher com o mesmo peso toma 2 latinhas de cerveja cada um, a concentração alcoólica no organismo da mulher é maior. E aí se tem mais álcool no sangue, mais álcool chega no cérebro da mulher e a embriaguez é maior. Acredito que essa baixa resistência acontece também com as crianças, né? Que você também comentou, com 12 anos, que estão já iniciando. Exatamente. Então, além do organismo ali da criança, adolescente ser menor, ter uma composição diferente, nós temos um fator mais importante que é o cérebro da criança e adolescente ainda está em desenvolvimento. Então, quando o cérebro está se modificando, está se desenvolvendo, se você coloca uma substância estranha nesse momento, a alteração é muito mais intensa. Tanto que é um grande fator de risco para o alcoolismo o consumo mais precoce. Então, por exemplo, a dependência pode ser maior. É maior e muito mais frequente. Por exemplo, se nós pensarmos, será que todo mundo que consome bebida alcoólica se torna alcoolista, se torna dependente? Não, é uma porcentagem relativamente pequena. Mas aqueles que consomem mais cedo na sua vida, a chance deles terem problema no futuro é muito maior. Exatamente porque esse organismo da criança, adolescente, é mais sensível. Professor, existe uma dosagem segura para o álcool? Esse é um assunto difícil, assim, porque normalmente se a pessoa toma por semana ou por dia 2 doses de bebida, por exemplo, 2 latinhas ou uma taça pequena de vinho, uma dose de destilado, a chance disso provocar problema é relativamente pequena. Mas assim, é relativamente pequena, não há um nível totalmente seguro. O que é bem importante de nós termos em mente é que se a pessoa consome bebida alcoólica, no fundo ela está assumindo um risco. Para algumas pessoas esse risco é maior, para outras menor, mas sempre há algum risco. E quanto mais ela consome, quanto maior a frequência, maior o risco dela ter problema no futuro. Da mesma forma que eu falei quanto aos adolescentes. Então, quanto mais cedo, maior o risco. É verdade que quando a pessoa começa a beber muito cedo, ela vai criando uma tolerância ao álcool? Ou seja, ela bebe, bebe, bebe e não fica bêbado. Isso é bom ou ruim? Em geral é ruim. É bom no sentido que a pessoa demora mais para ficar embriagada. Mas é um sinal que o organismo dela já está se adaptando à bebida alcoólica e essa alteração pode criar problemas. Por exemplo... Sim, às vezes até uma ilusão de que não está fazendo mal, né? Exatamente. Igual quando você está com a garganta ruim e toma uma pastilha e está ali forçando, né? Machucando ainda mais a garganta. Exato. Então, por exemplo, um jovem, no primeiro ano que ele começou a tomar cerveja, ele tomava ali 2 garrafas, já ficava zonzo, ficava embriagado. Com o passar do tempo, ele começa a consumir 3, 4, 7 garrafas. Só depois da 8ª, ele fica zonzo, mais triste, embriagado. Então, assim, a sensibilidade aumenta, ou seja, o organismo dele está mais tolerante, está suportando mais bebida alcoólica. Mas pense que apesar dele sentir menos, o álcool está entrando. O álcool está fazendo efeito
naquele organismo. E isso é um sinal que essa adaptação que ocorre no organismo, caso ele pare de tomar bebida alcoólica, ele vai sentir mais falta. Então é comum a pessoa desenvolve tolerância, mas se ela para de consumir, ela apresenta síndrome de abstinência, que é um conjunto de sintomas desagradáveis. Então, por exemplo, quando a pessoa consome bebida alcoólica, ela fica mais tranquila, mais comunicativa. Na síndrome de abstinência, na falta do álcool, ela fica super ansiosa, fica super agitada, tudo irrita a pessoa. E, por exemplo, ela tem até tremores, caso ela fique sem o álcool. E aí, quando ela sente esses sintomas desagradáveis, o que ela faz? Ela vai consumir de novo. Então, se a pessoa perceber que ela já está muito tolerante ao álcool, isso, no fundo, é um mau sinal. Certo. Professor, é hereditário a questão do problema? Se o pai bebe, o filho pode ter uma predisposição maior ao consumo de álcool? Isso realmente acontece. Assim, há um fator hereditário para o desenvolvimento de dependência, o abuso do álcool. Então, por exemplo, se existem casos na família, pai, tio e outros familiares que tiveram problema com o álcool, esse descendente ele tem uma chance maior. Ele pode ter herdado alguns genes dessa população que aumenta a chance dele ter problemas com o álcool. Mas não é somente regra, isso, né? Não é uma regra. Tipo, pode ser que o filho de um alcoolista ele tenha aversão ao álcool devido ao que ele conviveu na sua história. E isso é só um dos fatores. Assim, normalmente o desenvolvimento da dependência depende da droga, do álcool, do quanto é consumido, depende do organismo dele, mas depende também do ambiente, da situação que ele consome a droga, se ele tem outros problemas naquele ambiente. Você faz um trabalho, você e um grupo, né, de pesquisadores fazem um trabalho em escolas, conscientizando as crianças. Isso é muito importante, né? A conscientização nos colégios e também dentro de casa. Também. Se tem alguma mãe me assistindo que já molhou a chupeta ali, ai, tadinho, tá com vontade, isso é um absurdo, não, realmente revolta, né? Não, isso é muito perigoso. É muito perigoso, assim, para criança, adolescente e para gestante, não tem nível seguro de álcool. É muito perigoso nesses momentos. Agora, existem alguns canais de ajuda. Eu sei que aqui em Araraquara tem um trabalho lindíssimo feito pelo Amor Exigente, que é um amparo à família também dos dependentes. O Amor Exigente, o telefone está aí na tela, quem quiser procurar, porque a família também fica vulnerável, também precisa de apoio e saber como lidar com esse dependente, seja de álcool ou de outras drogas. Sim. E tem outros números aí na tela para vocês também, de amparo. Agora tem uma apostila em suas mãos, né? Exato. Aqui em Araraquara existe o COMAD, que é Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas. Ele organiza, assim, ele reúne tanto funcionários públicos quanto indivíduos do setor privado que têm alguma relação com esse tema, no caso, drogas. E eles publicaram essa apostila que tem locais de ajuda na cidade. Então, por exemplo, aqui em Araraquara existe o CAPS-AD, que é o Centro de Atenção Psicossocial sobre Álcool e Drogas, que faz um atendimento às pessoas com esse problema sem internar a pessoa, né? Então, nessa apostila, que está em vários locais de Araraquara que fazem atendimento médico ou na Secretaria da Educação, ajuda também tem contato na aqui. Né? Exato. Marcela, muito obrigada. Foi um prazer conversar com você. Até uma próxima. Parabéns pelo trabalho que vocês fazem. Agora vamos falar de empreendedorismo com a Inova Mac. Curiosidade. Uma característica muitas vezes associada às crianças é, na verdade, uma qualidade dos grandes empreendedores. Hoje eu vou te ensinar como ser curioso pode ser útil no mundo dos negócios. Muitas vezes as pessoas associam a curiosidade à inconveniência. Isso são coisas totalmente diferentes. A curiosidade constrói. Os empreendedores de sucesso nada mais são do que grandes curiosos do mundo dos negócios. Eles conhecem o seu público-alvo e os seus produtos exatamente porque fizeram grandes pesquisas, porque perguntaram.
Já a inconveniência gera perguntas invasivas, perguntas que são até indigestas. Então entenda muito bem a diferença entre curiosidade e inconveniência. E já que a curiosidade é algo associado às crianças, nada mais infantil do que falarmos de algodão doce, que também é algo de empreendedorismo. Hoje eles apresentam a seladora Selapot Inovamac, ideal para você fazer um algodão doce higiênico embalado em pó. Equipamento robusto, prático, simples e fácil de utilizar. Tem uma resistência com 600 watts de potência, termostato de 50 a 250 graus. Vem nos modelos de 127 ou 220 volts. Possui alavanca com cabo emborrachado e sistema de redução de força, que torna a selagem bem mais leve. A Selapot é ideal para selar copos e potes, preferencialmente em polipropileno com o selo de metal. Olha que lindo! O algodão doce no pote, se fabricado nas condições adequadas, pode ter uma longa duração de até 4 meses. A curiosidade como combustível da inovação fabrica inclusive equipamentos como esse. Tá vendo como curiosidade é útil? Inovamac, movidos pela inovação. O intervalo rapidinho, porque daqui a pouco tem Brooke Oliver e Thalina pra gente futricar.